Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? Esse estudo que acontece todos os domingos às 10 horas da manhã na nossa Missão Batista de Motas, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, e que também tem chegado nos lares de muitos outros através aqui do nosso canal do YouTube, né? Irmãos e amigos de outras igrejas têm recebido essa palavra e o meu pedido é que você continue compartilhando essa mensagem com alguém e abençoando a vida de alguém. Vocês são todos bem-vindos, né? Estamos estudando as parábolas de Jesus, né? Hoje nós vamos estudar a parábola do capítulo de número 16 de Lucas, parábola do mordomo infiel, e como disse, uma alegria poder dividir com você essa bênção, né? Nosso material de estudo, a revista do trimestre, a revista da editora cristã evangélica, Parábolas de Jesus, série Vida em Cristo, um excelente material que temos usado, né? E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus para o nosso coração, que nós vamos lê-la agora em nome de Jesus. Eu espero que você seja abençoado mais uma vez por esse estudo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse o primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, assentando-te já, escreve 50. E disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando este vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Olha o 11. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Aqui está a palavra para a nossa meditação desse dia, para o nosso estudo desse dia. Como eu disse, sempre uma alegria estar com você, né? Jesus, ele estava aqui ensinando aos seus discípulos. Jesus estava a caminho de Jerusalém e logo após ele ter contado as parábolas da ovelha perdida, da moeda, do filho pródigo que nós vimos na semana anterior, ele volta a falar do mordomo infiel, do administrador infiel. Jesus conta essas três parábolas e aqui no capítulo 16 ele já começa dizendo: e dizia também aos seus discípulos, né? Por que ele dizia também aos seus discípulos? Nós vamos ver já já. Lembre-se de uma coisa: tudo que temos vem de Deus, né? Tudo que temos vem de Deus e é de Deus. Nós somos administradores daquilo que foi confiado em nossas mãos. Um dia prestaremos contas. Mateus, no capítulo 10, versículo número 16, vai dizer o seguinte: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? O que nós temos que compreender aqui de imediato, né? Precisamos compreender o seguinte: a necessidade de sermos prudentes na maneira, no uso dos bens materiais que estão em nossas mãos, né? Como a gente administra isso.
nós precisamos administrar e cuidar bem de tudo aquilo que Deus nos confiou, né? Ah, pastor, eu tenho é meu. Deus te deu, querido. Deus te deu. Deus confiou a você uma administração. Não vai ficar, você não vai levar nada disso, né? Então você tem que administrar bem. E o detalhe é o seguinte: recursos materiais, bens, precisam ser usados também para honrar e para glorificar a Deus. Então, qual é o alvo desse ensino? O que Jesus estava querendo tratar aqui? O autor dessa lição, John Barnett, ele fez uma colocação aqui que vale a gente lembrar aqui, né, que esta parábola ela pode dar várias interpretações diferentes. Segundo ele, uma das mais difíceis de ser interpretadas, porque há uma variedade de interpretações para aqueles que leem, pregam e ensinam nesta parábola. A primeira dela é a seguinte: a primeira vai parecer, né, que desonestidade, que incompetência e mesmo corrupção são compensados. Bastante cuidado. Dá aparência de que essa desonestidade e corrupção está sendo aqui recompensada. É bom lembrar o seguinte: preste bastante atenção que o foco é esse, né? O foco é da ênfase na prudência. A ênfase dessa parábola não está em coisas ruins. Ainda que aconteceram muitas coisas ruins aqui, né? Mas não está nas coisas ruins. O nosso foco precisa estar na prudência. Jesus, ele quer ensinar sobre prudência, né? O contexto é esse. Como eu disse na parábola anterior de Lucas 15, Jesus ele estava falando aqui, ele contou a história das 3 parábolas de coisas que foram perdidas, né? Da ovelha, da moeda e do filho, situações que foram perdidas e situações que foram encontradas, né? Através da busca. Quando Jesus contou isso aqui, ele estava se dirigindo de uma forma muito especial, o ensino, a fariseus e aos escribas. Agora ele está falando aos discípulos, e dizia também aos seus discípulos, né? A parábola do capítulo 16 está voltada para os discípulos de Jesus. É para você pensar, é para eu pensar, é para nós pensarmos juntos, seguidores de Jesus, a respeito desta parábola. Mesmo estando referindo aos discípulos, o versículo de número 14 aqui de Lucas 16 vai dizer também que os fariseus também estavam ouvindo, né? Ela foi ouvida pelos fariseus com zombaria, com risos, como era de costume dos fariseus. Eles também eram alvo de ensino, né? Jesus ele começa aqui transmitir ou falar de algumas advertências contra o mau uso das riquezas e qual deve ser a atitude dos discípulos em relação a elas, as riquezas e aos bens. Como que administra isso, como que usa isso. Preciso ser prudente. No ensino de Jesus é preciso ser prudente, saber lidar com bens e com riquezas, né? Qual é o ensino de Jesus, né, nesta parábola, né? Quem é que estava envolvido nessa parábola? Como são os envolvidos? Nós vamos falar aqui do homem rico, que é o dono de uma grande propriedade, do administrador, né, considerado um mordomo infiel, um administrador infiel, e os devedores, aqueles que compravam, que foram as pessoas que foram acertar as suas contas. São essas pessoas que estão envolvidas, né? O homem rico, como eu disse, o dono da grande propriedade, e o administrador é aquele que cuidava da fazenda. O que esse homem faz? Ele contrata um administrador e esse administrador ele recebe autoridade, né? Autoridade e responsabilidade para cuidar do patrimônio do seu patrão, tratar de tudo que ele tinha, tratar de todos os assuntos da fazenda, né, em nome do proprietário. O proprietário passou a bola para ele, quem cuida é você só presta conta. Assunto que tiver relacionado à fazenda, a minha propriedade, a funcionário, todas as outras coisas mais, está contigo. Você só me presta conta. Correto? Estamos juntos? Então aqui a gente dá o pano de fundo aqui da situação. O que acontece? O administrador ele é acusado de má administração, que estava administrando mal os bens do seu patrão. Não necessariamente na área de desonestidade, né? De desonestidade.
Vai dizer aqui no versículo 1 que ele dissipou os seus bens, perante ele de dissipar o seu bem. Foi acusado de dissipar os seus bens. O mesmo verbo que foi usado aqui para o filho pródigo, né? Que dissipou os bens, quando ele saiu e dissipou os bens, é usado aqui também para este homem, né? Foi acusado de dissipar os bens. Da mesma forma que o filho pródigo estava gastando, a gente viu anterior, esse homem também, aqui, ele é acusado desta forma, né? E aí ele recebe esta acusação, né? O dono chama o administrador e exige dele uma explicação, sabendo que você não está administrando bem. Você está sendo acusado de não estar administrando bem. Então, quero que você me explique, né? Agora, é claro que o administrador ele não teve uma resposta, ele não teve como responder. Ou seja, em outras palavras, ele acusou, ele recebeu essa acusação aqui, essa palavra do seu patrão, como uma palavra correta, verdadeira. Realmente eu estou fazendo isso. Ele não responde, né? Ele não responde. O dono, então, faz o quê? Já anuncia a sua demissão. Mas antes disso ele teria que prestar conta e ele teria que procurar aqueles que estavam devendo, fazer um acerto de contas para depois então prestar contas com o proprietário, o seu patrão. Estamos juntos? Você presta conta lá com todo mundo e após você vai ser demitido. Antes de deixar o cargo, ele precisava acertar contas, porque o dono não tinha nem ideia de quem estava devendo. Lembra que ele estava responsável de cuidar de tudo? Então foi exatamente isso. Então agora esse administrador está numa situação muito triste. Versículo de número 3 vai dizer que ele disse para ele mesmo: o que eu farei se o Senhor me tirar esse meu trabalho, essa minha mordomia, né? Eu não posso cavar, eu tenho vergonha de mendigar. Ele não estava acostumado com o serviço braçal. Além de não estar acostumado com o serviço braçal, imagine depois ter que realizar uma atividade inferior a dele, junto com os outros. Ele que mandava, ele que dava a ordem, agora está no meio dos outros, recebendo as mesmas ordens. Então, eu não posso cavar. Eu não posso cavar e tenho vergonha de pedir, tenho vergonha também de mendigar. Então, a verdade é essa: o administrador seria demitido, né? Seria demitido, não sabia o que fazer. E aí ele tem uma ideia. E aí ele tem um plano, ele elabora um plano, ele pensa com ele, né? Eu sei o que eu vou fazer, né? Quando eu for mandado embora, né? Então, para que ele pudesse ter amigos, para que ele pudesse ter pessoas ao lado dele, ele teve uma ideia. Para que ele fosse acolhido em casa de alguém, eu vou dar um jeitinho quando eu estiver desempregado. Então, para conquistar, né, amigos, ele vai tirar os juros que acostumavam ser cobrados, né? Vejam, ao ser demitido, ou ter a notícia de que seria demitido por administrar mal, esse administrador ele agiu com muita astúcia em prol dos seus próprios interesses. Agora ele vai administrar esse dinheiro em prol dos seus próprios interesses. Ele estava aqui livrando os seus devedores de pagarem juros ilícitos, usuras, coisas altíssimas, né, que eram condenados pelas leis bíblicas, né? Os judeus eles eram proibidos de emprestar dinheiro com juros. Ele pensou o seguinte: bom, eu vou tirar os juros e eu vou fazer esse acerto com eles no final, vou ficar bem, vou me passar por aquele bonzinho, né? Você vê ali que um devia 100, vai pagar 50, vai pagar metade. Então eles vão ficar satisfeitos e eu vou ser o cara bom da história porque não cobrei os juros, e eles vão ter piedade de mim, vão lembrar que eu agi com bondade com eles e vão me livrar e eu vou estar garantido. Quero só abrir um parênteses aqui para uma reflexão e ensino bíblico contra a prática de juros, né? O salmista Davi ele faz uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai habitar no teu tabernáculo? Aí na resposta Davi dá vários requisitos, e o último é este, ó: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Esse vai habitar no teu tabernáculo, né? O que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros ilícitos, abusivos. E acrescenta: quem deste modo procede não será jamais abalado, né? Não será jamais abalado. Está em Salmo de número 15,
versículo 1 a 5, você pode conferir lá, né? Entre as abominações do povo de Jerusalém citadas por Ezequiel também está esta: no meio de ti usuras e lucro tomaste, extorquindo-o e explorando o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecesse, diz o Senhor teu Deus. Ezequiel 22, 12. Ou seja, contrário à prática desses juros, desses ganhos ilícitos. Agora esse administrador ele dá um jeitinho. O que ele fez, né? A sugestão que os judeus tinham para contornar a proibição era proibido, né? Emprestar esses juros abusivos era proibido. Então o que os judeus eles faziam para contornar a proibição? Emprestavam em mercadorias como trigo, como óleo, e depois cobravam juros sobre elas, né? Geralmente o administrador ele recebia o dinheiro, ele pagava o proprietário o que era devido e embolsava, ou seja, ele ficava com a maior parte do dinheiro, né? Daquilo que era cobrado acima das mercadorias, né? Por isso que ele tem essa ideia, ele vai chamar os devedores, né? Conversa com eles e cancela um por um a parte de juros dos empréstimos, né? E ele vai permitir que os devedores pagassem somente aquilo que eles tinham tomado como emprestado e nada a mais além disso. Então, com esta ideia, com este plano, queridos, ele consegue comprar amigos. Ele consegue conquistar algumas pessoas dando esse desconto, né? As pessoas ficariam gratas a ele e depois iriam socorrê-los lá na frente quando ele ficasse desempregado. Preste atenção aqui. Jesus está ensinando e contando essa parábola. Esta atitude foi louvada pelo dono da propriedade, o versículo número 8, ó. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os seus filhos. Jesus está dando uma alerta, uma advertência e mostrando aos discípulos exatamente isso, que essa atitude de prudência foi louvada pelo Senhor. Vejam, pelo Senhor dono da propriedade, não o Senhor Jesus. Vou repetir. O dono da propriedade achou essa atitude prudente e louvou a atitude desse seu mordomo. Entende? Então não foi Jesus, mas Jesus usa isso aqui para mostrar aos discípulos a questão da prudência, né? Por causa da esperteza, por causa da astúcia, não necessariamente pela sua moral, pela sua conduta, né? Ele empregou os meios à disposição e planejou o seu bem para garantir o futuro, ou seja, ele foi esperto, ele foi prudente, ele administrou desta forma. O que Jesus estava mostrando aos discípulos? Jesus vai declarar aqui que as pessoas do mundo, muitas das vezes, elas são mais astutas na sua expressão de sabedoria do que os filhos da luz, do que os crentes. As pessoas do mundo, Jesus estava ensinando, elas são mais prudentes. Às vezes elas agem com mais sabedoria do que os crentes, do que você que é discípulo de Jesus, do que nós que somos discípulos de Jesus. Elas vão agir com mais prudência muitas das vezes. Então Jesus, ele está usando esta parábola aqui para ilustrar, para ensinar, para mostrar que os filhos do mundo frequentemente usam aquilo que têm para favorecer seus próprios fins terrenos, né? Detalhe, e eles fazem isso de forma mais sábia do que os filhos da luz, para favorecer, né, objetivos inteiramente diferentes do reino de Deus. Eles usam isso para suprir objetivos e para favorecer objetivos diferentes do reino de Deus. Então, o que nós temos, o que o Senhor nos confiou, o Senhor está ensinando e mostrando o seguinte: vocês precisam ser prudentes, vocês precisam administrar de tal forma as coisas de vocês e as coisas do reino de Deus. É preciso saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é de vocês. Na verdade, tudo é de Deus. Mas como que vocês não planejam em relação à obra de Deus? Como vocês não têm temor, às vezes, de devolver aquilo que é de Deus e entregar aquilo que é de Deus? Como que vocês usam uma coisa que é de Deus e não administram isso, né? Se você compra algo e você não dizimou e comprou algo,
para o seu bel prazer, você está comprando com dinheiro que não é seu, você está comprando com dinheiro que é de Deus. As pessoas não têm essa sabedoria, não têm esse discernimento, às vezes até sabem, mas não agem de forma prudente, de forma sábia, e não agem com temor. Porque quem é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, sabe do mandamento. Entende? Então Jesus está falando sobre essas coisas. Jesus, ele conta a parábola com a intenção de corrigir as distorções no uso das riquezas, no uso do dinheiro, no uso dos bens. Ele ensina sobre bens de forma em geral, está explicando aqui. Agora, atenção, bastante atenção aqui. É bom lembrar, é bom frisar que Jesus não estava louvando o administrador pela desonestidade, pela má administração, mas pela astúcia e pela prudência naquela repartição e naquele acerto. Entende? Pela maneira com que aquele homem olhou para o futuro e planejou provisão para as necessidades futuras. O quanto que nós temos que planejar para as nossas necessidades futuras e para a obra de Deus, para o zelo, para o cuidado da obra de Deus com bens que o Senhor nos deu. É isso que Jesus está falando. Ele foi astuto, ele foi esperto, ele foi prudente. Como que os filhos da luz poderiam ser assim? Muitas das vezes não são, e os das trevas são. E os do mundo às vezes são prudentes, às vezes são mais sábios. Quando a gente vê um assalto, e o autor ressalta aqui isso, né? O autor ressalta um assalto, né? A gente fala assim, poxa, que ladrão esperto, olha como que eles planejaram aquilo. Não é bater palma por roubo, jamais, por pecado, jamais, mas pela forma com que eles têm sabedoria de planejar, arquitetar e administrar esse dinheiro. E às vezes nós não estamos sabendo, e é isso que Jesus está mostrando, a questão do ser prudente. Então o foco da parábola é prudência, planejar sobre necessidades futuras, planejar sobre a obra de Deus, sobre o reino de Deus. O que nós precisamos entender aqui, aplicar a nossa vida para a gente concluir esse estudo aqui, né? O que nós precisamos? Deus nunca disse que a gente não poderia ter dinheiro. Ele nunca disse que o dinheiro é mau. Pelo contrário, a gente já estudou aqui, né? Grandes homens da Bíblia que foram muito ricos, como Abraão, como Jacó, como Davi, Salomão. Não é proibido ter. A questão é como administra isso, né? Ele nos dá um alerta aqui sobre o perigo do amor ao dinheiro. O perigo do amor ao dinheiro. E ele vai acrescentar isso em Lucas, no capítulo 16, versículo 9 e 10. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estes vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Olha o 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. E ele continua dizendo aqui no versículo de número 11, pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? E ele continua, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não é proibido ter riqueza, a questão é se o foco está lá, né? Ele vai falar sobre isso, usar as coisas materiais, como que a gente precisa ter cuidado disso, né? É essa a razão pela qual Jesus chama de origem iníqua as riquezas, porque muitas das vezes a injustiça está envolvida na aquisição de possessões materiais, né? Muitos constroem riqueza em cima de ganhos ilícitos, em cima de ganhos desonestos, né? Não são justos com os seus ganhos. Então a gente precisa ter cuidado aqui, né? E avaliar a importância das pessoas, né? Como pessoas, e dos materiais que ela possui, do salário que ela ganha, né? A gente não pode viver avaliando as pessoas em cima dessas coisas, e às vezes a gente corre esse risco, né? Mas nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Dinheiro é algo que pode ser usado para a glória de Deus. Precisa ser usado para a glória de Deus, né? É perigoso quando a gente não usa isso de forma correta. O Senhor está orientando, né? Ele não pode se tornar o alvo da nossa vida. Podemos tê-lo e administrar isso, né? Para a glória do Senhor. Paulo, ele dá um alerta quando ele escreve a Timóteo, no 1 Timóteo, no capítulo 6, 9 e 10. Ele vai dizer o seguinte, ó, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, né?
e vai ter complicações. Então, situações que podem cair, que vão afogar homens na ruína e na perdição. Paulo está dizendo em 1 Timóteo 6, no capítulo 9, no versículo 10 de 1 Timóteo 6, ele vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, há pessoas que estão tão presas ao dinheiro, tão presas aos seus bens materiais, que ficam adoecidas, né? Por isso que é a raiz de todos os males, pessoas que contraíram e contraem doenças e prisões por causa de bens materiais, sofrem de tristeza, sofrem com dores, é o que o texto diz, é o que Paulo está dizendo, né, sobre a questão da riqueza. Caem na tentação, ficam em ruínas, ficam na perdição, ficam sofrendo. Preste atenção, querido, essa parábola aqui nos ensina alguns princípios sobre a nossa responsabilidade social e mordomia, né? Sobre a melhor maneira de administrar o dinheiro e os bens. Se Deus nos tem confiado bem, se Ele nos deu, nós devemos lembrar que são dádivas dEle, são coisas que Ele nos deu, tudo vem de Deus. Romanos 11:36, porque dEle, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. A Ele seja dado toda a glória. Jesus nos ensina aqui um grande princípio: se não somos fiéis na maneira que usamos as riquezas terrenas, como Deus pode confiar a nós verdadeiras riquezas da vida eterna? Se a gente não está sendo fiel nas coisas da terra, como que vai confiar a nós coisas que relacionadas à vida eterna, coisas verdadeiras? Porque não podemos servir a Deus e às riquezas. Porque não podemos estar presos à riqueza, aos bens, não saber o que fazer com isso, não saber o que fazer com aquilo. Está agarrado, está seguro, está preso, né? Então o argumento de Jesus é: se não fazemos bom uso dos bens dados por Deus, como podemos esperar dele os dons de sua graça espiritual? Como? Então o acúmulo de riqueza é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza as suas vítimas e as leva a desprezar a Deus. R.V.G. Tasker citou isso, vou repetir, né? R.V.G. está aqui abreviado, Tasker citou isso, que o acúmulo de riqueza é uma ocupação tão observante que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza as suas vítimas e leva a desprezar a Deus. Olha que coisa séria. Para concluirmos, guarde isso no seu coração. Versículo número 13: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus repete aqui as palavras que ele proferiu no Sermão do Monte, né? Que está registrado lá em Mateus 6:24. Como cristão devemos amar e servir ao nosso verdadeiro mestre, Deus em primeiro lugar, usar o nosso dinheiro para a obra do Senhor, para a obra do reino de Deus, dando a César o que é de César, como ele disse, né? Dando a Deus o que é de Deus, entregando, devolvendo, abençoando, né? Você pode ter, você pode administrar, você pode fazer uso daquilo que Deus te deu, porque você trabalhou para isso e trabalha, mas muito cuidado se você administra mal, né? A gente fala assim: não sobrou para dar para o Senhor. Não é sobra, é primícia, você tem que devolver, isso é bíblico, né? Você quer ter um tesouro no céu? Então administre os seus tesouros aqui e usa para a glória de Deus. Não sirva a dois senhores, né? Não sirva a dois senhores, a Deus e a dinheiro. Sirva somente ao Senhor. E assim nós vamos vencer a cada dia, né? Vamos vencer a cada dia. Provérbios 3:27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estenda a tua mão para aquilo que você pode fazer. Se você tem condições de ajudar, ajude, né? Ninguém é tão, alguém já disse, né? Ninguém é tão rico que não possa receber, não tão pobre que não possa dar. Na igreja primitiva diz que eles tinham tudo em comum, eles se preocupavam uns com os outros. Que assim seja, que você possa administrar tudo aquilo que Deus te deu de forma sábia e ser prudente nas questões de bens e coisas materiais. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu coração, o meu coração e o nosso coração. Sejamos administradores fiéis. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome para todo sempre, Pai. Nós te agradecemos por esse estudo
e que ele fique cravado no nosso coração. Que o Senhor, ao olhar para nós, possa nos ver como administradores, mordomos fiéis, que soube administrar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, fazendo uso, Deus, dos bens que temos para a glória do Senhor, devolvendo, entregando o que é teu, administrando na tua obra, administrando a nossa casa, administrando a nossa família, não estando presos, Senhor, a essas coisas que nos escraviza e que nos adoece, mas sabendo usar de forma que te agrade. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos por esta manhã, desejando sermos servos, administradores fiéis ao Senhor, para um Deus que é fiel a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo encontro no nosso estudo. Compartilhe com alguém, inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar e a divulgar, porque o reino de Deus é bênção para todos nós. Fiquem todos na paz do Senhor.